Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 93ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Hoje nós vamos terminar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele falou sobre amor, falou sobre gratidão, ele fez algumas saudações pessoais, citou várias pessoas do seu convívio, a quem ele se lembrava ali de ter um coração agradecido a eles, porque o ajudaram bastante, além de ajudar também a obra de Deus. Então agora Paulo vai fazer algumas admoestações. Então abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 17 e 18. Como eu sempre digo, espero que você esteja gostando. Então curta, compartilhe, envie aí para aqueles que você conhece, para que também aprendam esta palavra gloriosa. Amém? 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, admoestações são aconselhamentos, né? Paulo vai estar aqui aconselhando aquela igreja de Romanos, que também serve para nós nos dias de hoje. Paulo fala sobre pessoas que são foco de divisão. Então, criam divisão dentro da própria igreja. E aí, não se deve amar? Mas aqui Paulo fala de pessoas afastadas de Deus, né? Provocam divisões e escândalos. E devemos nos afastar, que é um ato de amor para com a igreja. Então, os pastores, nós não podemos poupar os lobos, porque lobos não poupam as ovelhas. Então, repelir os lobos que querem trazer desunião não obedece o que foi ensinado a eles. Nós conhecemos muitas pessoas assim, tivemos muitas pessoas assim dentro da nossa própria igreja. Então, lisonjas é um discurso para cativar as pessoas, mas para enganar pessoas que estão desprevenidas. Então, não tem um total conhecimento da palavra. Para isso, nós estudamos a palavra de Deus, para não cair na mão desse lobo que entra muitas vezes para acabar com a igreja. Verso 19 e 20, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, a igreja de Roma era muito bem vista por ser fiel e obediente ao Senhor. Então, simples quer dizer sem mistura com o mal. Lá em Romanos 12, 1 e 2 fala sobre isso. E em breve, pouco tempo, a segunda vinda, né, de Jesus a qualquer momento, estamos aí aguardando, e esmagar debaixo dos pés a Satanás. Gênesis 3:15, promessa de Deus. Logo após a queda de Adão, Jesus esmagou a serpente na cruz, destruindo as obras do diabo. Agora Paulo vai fazer a sua saudação aos companheiros, verso 21 e 22. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosapatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Pessoas próximas de Paulo. E Tércio, que redigiu essa carta, era secretário de Paulo. Ele editava, Paulo ditava e Tércio escrevia, né? Muito interessante. Era comum pessoas
que redigisse para elas e faziam então um rascunho e depois transcrevia no pergaminho. Então, para evitar erro, pois era muito caro e também Paulo tinha um problema de visão. Então, ali era feito um rascunho, era lido para Paulo para ver se não tinha nenhum problema, e aí então era passado para o pergaminho. Verso 23 e 24, saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúdo-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, Paulo está falando que o está hospedando e ele fecha essa saudação com notícias pessoais. Então, cartas difíceis de fazê-las e também de enviá-las. E eram caras. Pessoas financiavam todo esse trabalho de Paulo. Então, você vê que a própria igreja, ela é quem, na realidade, sustenta a própria missão de levar o evangelho. Então, de sustentar missionários, pastores, né, o povo que a igreja envia. Agora, doxologia, a expressão de louvor a Deus. Verso 25 a 27, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja toda a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui é a expressão de louvor a Deus que Paulo fecha essa mensagem. O ministério foi dado a conhecer por meio das Escrituras, por obediência, por fé, a grandeza do evangelho ensinado e pregado. Então, Paulo encerra aqui a carta aos Romanos. Agora, nós vamos começar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, ele começa com um prefácio, uma saudação, mas vamos fazer algumas considerações antes. Então, o apóstolo Paulo é considerado o autor dessa carta, sem grandes questionamentos, né? Em 1 Coríntios 1:1 e 1 Coríntios 16:21, dá forte indicação da sua autoria. Então, quando essa carta foi escrita? Nós sabemos que a sequência que nós temos na Bíblia, as cartas de Paulo e alguns livros, não é a cronologia correta. Ela foi colocada ali à medida que ela foi escrita, e não na data em que ela aconteceu verdadeiramente. Então, nós vamos ver aqui que Paulo escreveu quando estava em Éfeso, Atos 16:8. E é quase certo que isso tenha ocorrido durante a sua terceira viagem missionária, 55 anos depois de Cristo. Então, nós temos 3 visitas e 4 cartas. Primeira, quando a igreja foi fundada. Segunda, a visita penosa, uma visita difícil. Paulo foi duro para com ela. E terceiro, uma visita depois de ter sido enviada, a 2 Coríntios. Então, cartas. Primeiro, carta anterior a 1 Coríntios, situações que não foi compreendida pelas pessoas e precisou enviar uma segunda carta para poder esclarecer. 2, 1 Coríntios. 3, uma carta severa. E depois 4, 2 Coríntios. Não existem as cartas anterior e a carta severa dos Coríntios, aos Coríntios. Então, elas se perderam no meio de escrever e colocar dentro da palavra de Deus.
O que temos hoje é a primeira carta e a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, nós percebemos isso com o decorrer dos versículos e capítulos a seguir, onde é citada uma carta anterior à primeira e uma carta posterior, uma carta severa de Paulo antes da segunda carta. Então, o propósito da carta, primeiro, endireitar desordens que eles encaravam superficialmente, mas eram pecados graves. Eles aceitavam comportamentos sem rejeitar o pecado. Então, acontece muito até hoje, né? Responder questões que lhe enviaram para ele orientar. E terceiro, alguns ensinos doutrinários, principalmente sobre a ressurreição final. Então, eles tinham muita dúvida, tinham muitos questionamentos, e Paulo vai ali esclarecendo. A cidade de Corinto. Então, era um centro comercial e industrial, muito movimentado, era uma grande cidade na época, muito fluxo de pessoas. A população estimada era de 700 mil pessoas. Tinha a reputação de ser um centro de luxo, tolerante a práticas pecaminosas e cheia de vícios. Tinha uma colônia de judeus desalojados, que quando ele vai a Corinto, ele encontra uma sinagoga que só é montada quando já tinha uma certa quantidade de judeus, uma comunidade. E aí vieram de outras cidades para ali permanecerem. Era uma cidade portuária, então era grande a movimentação de navios, cargas e viagens. Ficava ali em Corinto o templo de Afrodite, era a deusa do amor, deusa da beleza, deusa da fertilidade. Então, essas características chamavam a atenção do apóstolo Paulo para a evangelização daquela cidade. Então, vamos começar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então, Paulo começa a sua apresentação curta, porque já era conhecido naquele lugar, apóstolo comissionado pelo próprio Jesus. Sóstenes era chefe da sinagoga de Corinto quando Paulo esteve lá. Ele é citado em Atos 18, 17. Veja lá. 1 Coríntios 1, versículo 2 e 3. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros, a paz da parte de Deus nosso Pai e do Salvador Jesus Cristo. Então, essa igreja foi uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. Mesmo assim, ele a chama de igreja de Deus, porque foi Deus quem a plantou ali. Santificados, então pessoas separadas por Jesus. Paulo identifica a igreja e os ajunta a outras igrejas do Senhor. Então, Paulo saúda aos irmãos com muito carinho. A ação de graças, a gratidão a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 e 5. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então, a graça de Deus foi derramada naquela igreja e Deus levou tudo para a igreja de Corinto, riqueza espiritual. Tudo e todo não quer dizer 100%, mas o necessário. Eles receberam conhecimento e a palavra de Deus. Paulo vai falar muito sobre a palavra de conhecimento e sabedoria. Era uma igreja que tinha muito a conhecer. A filosofia, a Grécia, era o berço da filosofia, valorizavam
muito filosofar. E foi problema, porque vão achar que Paulo não é dos melhores naquela área. Olha você. Mas vamos lá. Versos 6 e 8. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, ela valorizava muito os dons. Eles tinham pessoas com habilidades dadas por Deus e houveram muitas conversões naquele lugar e Deus os presenteava com o dom de servir a obra do Senhor. Então, a revelação, o Apocalipse, no dia do juízo, isso que quer dizer, na segunda vinda do Senhor Jesus. Então, com esta carta, Paulo quer ajudar os irmãos a serem corretos diante de Deus. É fruto na vida de quem serve a Deus de verdade. Andar corretamente é fruto do Senhor. Versículo 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus vai conduzir o povo, a igreja, até o final. Divisões na igreja, 10 e 11. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Então, não significa que todo mundo deve pensar igual. Mas Paulo pede em nome do Senhor que sejam amistosos. Acordo nas questões para que haja união na igreja. As divisões internas deveriam acabar, pois são destrutivas. União só é possível quando pessoas diferentes estão no mesmo propósito, no coração. Então, as pessoas de Corinto são chamadas para o mesmo propósito na obra: santificação, evangelização, crescimento da obra de Deus. Então, Cloé era uma família que morava em Corinto e trouxe essas informações para Paulo do que estava acontecendo. Paulo, então, coloca essa questão para mostrar que alguém estava vendo o que acontecia, havia disputas na igreja, partidarismo e espiritualistas. Então, eles tinham várias opiniões, vários propósitos e ali eles acabavam não se entendendo, criando contenda, e Paulo, então, está falando agora severamente com eles. Verso 12 e 13, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então é complicado, porque as pessoas na igreja, nós já tivemos isso, seguidores de outras pessoas e não seguidores de Cristo. E isso causa divisão e causa contenda dentro da igreja. E nós não podemos permitir isso. Então, partidarismo entre eles, aqui Paulo está falando, não pode haver. Apolo, que ele cita, é um judeu de Alexandria, muito eloquente, instruído na fé cristã por Áquila e Priscila. Tornou-se poderoso pregador do evangelho em Éfeso e Corinto. Cefas era Pedro, o apóstolo Pedro, e Paulo, o apóstolo Paulo. Cada um tinha sua função na igreja, mas todos devem ser de Cristo, né? O nosso foco é Jesus. Verso 14 e 15, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome.
Então, Paulo diz que alguns faziam estes partidarismos por serem batizados por eles. O foco era levar o povo a Cristo. Verso 16 e 17, batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria da palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Paulo vai falar sobre sabedoria e palavra. Paulo era criticado por não apresentar nas pregações filosóficas e ele apresentava o evangelho, né? Então, naquela parte ali na Grécia, tudo, eles tinham muitas filosofias, muitas classes divergentes, linhas divergentes, mas Paulo não tinha nada a ver com eles. Paulo só explicava o evangelho. Então, a sabedoria da palavra humana, mas a palavra de Deus era ali trazida. O foco não é filosofia, retórica, eloquência, mas a cruz. Então, Paulo agora vai começar a falar sobre a mensagem da cruz. Era escandalosa para as pessoas, era loucura. Então, 18 e 19, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então agora começa um contraste entre sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Sabedoria humana se apoia em como o ser humano acredita que deve ser as coisas. A sabedoria de Deus se apoia na vontade de Deus, no poder de Deus e como Deus determinou que as coisas seriam. Para nós, alcançados pela cruz, é poder de Deus, é ação de Deus na nossa vida. Temos dois grupos, sabedoria humana e sabedoria de Deus. Então, Paulo usa aqui Isaías 29, 14, porque existem no grupo judeus e gentios. E Paulo precisava convencer os judeus de que o que está ensinando tem base no Antigo Testamento, sim. É um complemento, né? Então, Deus diz no Antigo Testamento que a sabedoria humana não pode competir com a sabedoria de Deus. Os planos de Deus sempre irão prevalecer sobre os planos humanos. A sabedoria humana deve estar submetida à sabedoria de Deus, senão não servem de nada. Olha quanta sabedoria, né? 20 e 21. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o aniquilador deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu para sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, o escriba era aquela pessoa inteligente, ela copiava todos os documentos. Tipos de pessoas que são mestres da sociedade, são sábios, são grandes pessoas. Então, tinham muitas filosofias, pensamentos, mas que não era realidade. O mundo não consegue alcançar salvação por sua própria sabedoria e é levado à destruição. Então, Deus apresenta ao mundo a salvação pelo conteúdo da pregação, que é a mensagem da cruz. A salvação vem pela mensagem da cruz e não por correntes filosóficas, pensamentos humanos como budismo, espiritismo e outros ismos por aí. A verdade de Deus é revelada em Cristo Jesus. Verso 22 e 23. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, os judeus querem sinais de que Jesus era o Messias. Gregos não judeus
querem conhecer as coisas a respeito de Deus através do que são capazes de pensar, de raciocinar. Então, esses dois grupos se baseiam em coisas que eles podem ver. Os judeus não aceitavam o Messias crucificado e até hoje muitos deles estão esperando pelo Messias. Para os gentios, um pobre carpinteiro não tinha onde reclinar a sua cabeça, foi condenado como criminoso, pregado numa cruz. E aí, como que poderia ser o grande Salvador? Não tem lógica. Por isso, é loucura. Não servia para ser o Messias. E Paulo agora trabalha a dúvida deles, a rejeição deles. Amém? Nós vamos parar por aqui. Próxima aula, nós estaremos dando continuidade a esta primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É muito interessante. Paulo vai elucidar, né, clarear as dúvidas que eles tinham, vai estar aí admoestando, né, vai estar ali ensinando, repreendendo a tudo ali que não provém de Deus, e vai ser um grande estudo para nós. Amém? Então, vamos parar por aqui, que você tenha um excelente domingo com Jesus, continua com Ele, porque Ele continua com você, junto com a sua família, fale de Jesus para a sua família, e até a próxima aula, em nome de Jesus. Fica com Deus e um beijo no seu coração.